Olá, pessoal. Meu nome é Matheus Carré Krause. Eu sou acadêmico de medicina. Atualmente estou no meu 8º semestre de formação na Universidade Federal de Pelotas. Esse trabalho é a conclusão da disciplina de cirurgia ginecológica e obstétrica e é sobre o implante de progestágeno subdérmico. Bom, é, existem diferentes tipos de implante que liberam diferentes tipos de hormônio. No Brasil, o implante de progestágeno utilizado é com liberação de etonogestrel, que é o chamado Implanon. Ele funciona através de uma liberação relativamente constante de hormônio, que tem ação por 3 anos. Então, durante o primeiro ano, essa liberação é um pouco maior do que no terceiro ano, mas isso não altera a eficácia dele, que se mantém durante os 3 anos. Ele tem ação pré-concepcional, então ele gera anovulação e aumenta a viscosidade do muco, o que dificulta o esperma de chegar até o óvulo. Bom, ele é indicado para mulheres em idade reprodutiva que desejam utilizar um método anticoncepcional. Além disso, a literatura demonstra que ele auxilia no tratamento de doenças pélvicas inflamatórias quando há sintomas. As contraindicações desse método são as mesmas dos outros métodos que contêm progesterona. Basicamente, são as mesmas. Então, tromboembolismo ativo, a questão do sangramento genital eu vou comentar em seguida com vocês, mas ela é contraindicada porque ela vai gerar uma dificuldade no diagnóstico desse sangramento, porque esse método ele gera uma alteração do padrão de sangramento que eu vou comentar em seguida. Além disso, problemas hepáticos, como cirrose ou tumor, e câncer de mama. Bom, as vantagens desse método estão basicamente no seu efeito contraceptivo. Então, ele é um método extremamente seguro. Eu vou mostrar uma figura comparando para vocês esse método em relação a outros métodos, vocês vão ver o quão seguro ele é. Se trata de um método reversível, então, em 6 semanas a mulher está ovulando novamente, e de longo prazo, com ação de 3 anos. Além disso, o procedimento de inserção e de retirada são procedimentos simples e é uma opção ao método combinado. Então, durante a lactação, que a paciente não vai poder utilizar o método com estrogênio, esse método acaba sendo uma opção. Além disso, ele reduz a chance de gravidez ectópica. Bom, as desvantagens desse método estão basicamente o sangramento uterino regular, que esse sangramento, eu botei ali um asterisco, porque ele é uma desvantagem pela questão da irregularidade e da imprevisibilidade. Porém, 20% vai haver realmente uma piora desse sangramento, com aumento de fluxo e aumento de frequência, porém 20% das pacientes vão entrar em amenorreia. Por isso que eu botei ali um asterisco. Então, o que torna ele uma desvantagem é a irregularidade e a imprevisibilidade. Além disso, a questão do preço, que é um método com preço mais elevado em comparação a outros métodos, e o ganho de peso, que em 2 anos vai ser maior do que um pouco maior do que 1,5 kg. Bom, aqui um comparativo da taxa de falha desse método versus outros métodos. Então, ali, o implante subcutâneo lá embaixo, com um uso típico, com uma taxa de falha de 0,05%, bem menor, por exemplo, do que a pílula anticoncepcional, que tem uma taxa de falha no uso típico de 9%. Além disso, a literatura demonstra que esse método, o Implanon, ele consegue ser mais seguro, inclusive, que a vasectomia e a laqueadura. Bom, então a paciente avaliou os riscos e benefícios e optou por esse método. Então, antes da gente inserir esse implante, o que a gente tem que saber? A gente tem que avaliar se há o mínimo risco dessa paciente estar grávida. Claro, em pacientes que não tiveram relação ou que não tiveram relação nos últimos meses, ou enfim, esse teste o teste de gravidez ele não é necessário. Porém, em paciente sexualmente ativo, a gente precisa desse teste de gravidez negativo. Com relação aos equipamentos utilizados, a gente vai basicamente necessitar do aplicador estéreo descartável, que é o aplicador onde vem um implante acoplado. E o médico que vai estar inserindo, ele necessita portar luvas pela questão da manipulação sanguínea. Bom, então vamos inserir o implante.
Primeiro a gente vai posicionar a paciente em decúbito dorsal. Vamos pedir que essa paciente mostre a face interna do braço. Então ela pode ficar com o braço dobrado, como está ali na imagem, ou pode ficar com um braço mais esticado, desde que ela se sinta confortável e mostre a face interna do braço. A gente vai optar pelo lado não dominante, porém, se a paciente preferir algum dos lados, a gente pode inserir no lado que ela preferir. E vamos fazer uma marca no local correto da inserção. Esse local é 6 a 8 centímetros da linha do cotovelo, no sulco entre o bíceps e o tríceps. Eu vou falar de novo em seguida. Vamos explicar para ela o procedimento. Claro que a gente vai ter explicado nas consultas anteriores como vai funcionar, mas nesse momento a gente vai explicar rapidamente de novo como vai ser feito. Vamos mostrar o dispositivo para ela, mostrar que o dispositivo está lacrado, e vamos preencher o cartão da usuária, que vai nos auxiliar também na hora da retirada. Então ali a gente vai botar o lado que foi inserido, o dia que foi inserido e o número do lote. Vamos realizar a asepsia do braço. Essa asepsia pode ser feita com iodo ou com algum outro produto antisséptico. E o bloqueio anestésico. Esse bloqueio anestésico vai ser feito com uma injeção de 2 a 4 ml de lidocaína a 3 centímetros do cotovelo, também na mesma linha entre o bíceps e o tríceps. Vamos aguardar de 5 a 10 minutos, ver se o efeito atingido foi desejado e vamos iniciar a inserção propriamente dita. Então, a gente vai pegar o dispositivo e na marca que a gente fez anteriormente, que vai ser a 6 a 8 centímetros do cotovelo na linha entre o bíceps e o tríceps, a gente vai inserir essa agulha numa angulação de 20 a 30 graus. Vamos inserir somente a ponta dessa agulha. Depois de inserir essa ponta, a gente vai horizontalizar o dispositivo e ir colocando toda essa agulha pelo tecido subcutâneo bem superficialmente, para não haver lesão de vaso ou nervo. Quando a gente inserir toda a agulha, como vocês podem ver ali na imagem, a gente vai romper o selo do aplicador. Então a gente vai romper esse selo e vai puxando ali, como vocês podem ver na imagem, o selo, e vai retirando essa agulha do subcutâneo da paciente. Vai ficando somente o implante. Então a gente libera toda a agulha, libera todo o dispositivo da agulha e o implante vai ficar lá dentro. Bom, vamos palpar esse dispositivo para ver se não teve nenhum problema no dispositivo. Então a gente vai palpar, ver se ele está realmente ali no tecido subcutâneo. Vamos fazer um curativo com gás e com uma faixa na volta desse braço e explicar para a paciente que é comum haver equimose até uma semana depois da inserção. Além disso, instruir que há o risco dela ficar grávida até uma semana após a inserção. Então ela deve utilizar algum outro método, como o preservativo. Com relação às complicações desse procedimento, as complicações são raras. A literatura divide entre incomum, rara e extremamente rara. Com relação às incomuns, principalmente estão os riscos de infecção no local da inserção, além de dor intermitente no local. Entre as raras e as extremamente raras estão principalmente a expulsão do implante e inserção em local inadequado. Bom, então essa paciente utilizou esse implante por 3 anos, ou ela acabou inserindo o implante, não se adaptou, teve um padrão de sangramento que ela achou desconfortável, e vamos optar pela retirada do implante. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar esse implante. Vamos pegar a carteirinha, o cartão da usuária dela, e vamos ver o lado que foi inserido e vamos tentar localizar esse implante. Vamos palpar ele. Se não conseguir palpar, vamos ter que fazer um ultrassom. Localizando esse implante, a gente vai marcar a extremidade distal dele. Vamos fazer a asepsia e a anestesia da mesma forma como foi feito durante a inserção. E vamos fazer uma pequena incisão de 2 a 3 milímetros na extremidade distal do implante. Após fazer essa incisão, a gente vai pegar a outra mão com o dedo indicador e vai tentar empurrar esse implante em direção proximal distal para que ele fique visível na extremidade distal.
Quando esse implante ficar visível na extremidade distal, a gente vai com a pinça mosquito, de preferência mosquito, né? Pega esse implante e vai retirando aos pouquinhos o bastão. Depois vamos fazer um curativo e explicar também com relação à equimose, que é comum acontecer, e vamos propor novos métodos contraceptivos. Então, explicar para ela que agora, com a retirada do implante, ela em 6 semanas está ovulando novamente. Então, ela tem que ou optar por algum outro, ou recolocar outro implante, reinserir outro implante, né? Então, a paciente vai optar. Bom, aqui alguns questionamentos que podem ser feitos pelas pacientes, então eu acho que é importante que a gente consiga responder a esses questionamentos. Primeiro, se há restrição de idade para colocar, não há restrição. Pacientes que nunca tiveram relações podem colocar esse implante, da mesma forma que mulheres que já tiveram alguns filhos e que desejam ficar 3 anos protegidas podem colocar também esse implante. Quanto à inserção após o parto, estudos recentes demonstram que pacientes no pós-parto direto já podem colocar esse implante. Bom, não necessita sutura na inserção. Como eu expliquei ali, não tem nenhum passo que necessite sutura. Com relação ao aumento de acne, a literatura é conflitante. Ela não é clara porque, da mesma forma que alguns estudos demonstram que mulheres que tinham menos acne acabam tendo mais acne após a inserção, outros estudos demonstram que mulheres que tinham muito acne, há uma melhora após a inserção. Então, a literatura não é clara nesse sentido. Como eu já havia comentado, é um método que tu pode utilizar durante o aleitamento materno, por não ter estrogênio. Então, é um método que tu pode utilizar. Lembrar essas pacientes e orientar elas que isso não exclui a necessidade de uso de preservativo. É um método que não protege contra infecções sexualmente transmissíveis. E a literatura não demonstra que esse método aumente a incidência de nenhum câncer. Então, a princípio, a paciente pode ficar tranquila quanto a isso. Bom, essas foram as referências que eu utilizei. Agradeço a todos e muito obrigado a todos pela atenção.